Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante, intitulado O Evangelho, Amor acima da Religião. Olá! Sim, e as nossas fontes são basicamente trechos selecionados dos evangelhos que tentam capturar a mensagem central de Jesus, sabe? Exato. E o nosso objetivo aqui é entender melhor essa tensão que a fonte aponta, né? Entre a prática religiosa, que às vezes foca muito na aparência, na tradição, e a essência do amor que Jesus ensinou, um amor que parece bem radical. É isso aí. A gente vai explorar como o material mostra isso através de encontros específicos, parábolas. Vai ser uma conversa boa. Legal. Ok. Então, para começar, um ponto que a fonte destaca bastante é um contraste. Como Jesus lidava com grupos diferentes de pessoas. A pergunta que fica é, com quem ele realmente tinha os maiores embates? Pois é, e aí vem o que você mencionou sobre ser contraintuitivo, né? O material que a gente analisou mostra que os confrontos mais, digamos, ásperos de Jesus não eram com as pessoas que a sociedade já rotulava como pecadoras. Tipo, os cobradores de impostos, as prostitutas, esses grupos. Exatamente. A análise da fonte foca muito nos fariseus. Eram pessoas vistas como super religiosas, né? Especialistas na lei, nas tradições. Figuras importantes na época. Muito importantes. Mas, segundo a perspectiva que o texto traz, parece que havia uma preocupação maior com a imagem, com a aparência externa, do que com a sinceridade do coração, vamos dizer assim. Entendi. Quer dizer, a crítica não era a religião em si, mas a uma forma específica de praticá-la. Exato. É fundamental entender o papel deles, como o material contextualiza. Eram influentes, um padrão de retidão para muitos por causa da dedicação rigorosa à lei de Moisés, às tradições orais. Certo. Mas o fascinante, e que a fonte explora bem, é como Jesus meio que vira essa expectativa de ponta cabeça, sabe? A crítica dele, pelo menos como interpretada aqui, não era contra a lei. Era contra a hipocrisia na aplicação dela. Ah, interessante. Então era mais sobre o como do que o quê. Isso. Era um questionamento de quando a forma, o ritual, a regra externa, se tornava mais importante que o espírito da lei, que seria o amor, a justiça, a misericórdia. Entendi. A análise sugere que Jesus estava, redefinindo quem era aprovado, valorizando mais a sinceridade interna do que a performance religiosa externa. E os exemplos que a fonte usa para ilustrar isso são muito fortes, né? Eu lembro logo daquela cena da mulher pega em adultério, lá em João 8. Uma tensão enorme. Nossa, sim. Imagina a cena, a multidão pronta para apedrejar, os líderes religiosos ali pressionando. E a fonte destaca a virada genial de Jesus, né? Em vez de ficar discutindo a letra fria da lei, ele expõe a hipocrisia de todo mundo ali. Com aquela frase, quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Que momento. Demais. E o material argumenta que ali a misericórdia não ignora a justiça, mas ela meio que triunfa sobre a condenação pura e simples. O foco muda para a restauração, para a autoavaliação e não só para punir. E analisando essa interação, né, pela ótica da fonte, a tática de Jesus é notável. Ele não passa pano para o erro, não é isso, mas ele desloca o holofote. Sim, tira o foco da mulher e coloca nos acusadores. Exatamente. Ao forçar os acusadores a olharem para a própria consciência, ele basicamente desarma a situação toda e protege a mulher, claro. Faz todo sentido. E se a gente conecta isso com o quadro geral que a fonte está pintando, a gente vê um padrão claro, né? Jesus consistentemente valoriza a autenticidade, a humildade, a compaixão, muito mais do que o julgamento baseado em regras aplicadas só na superfície. Entendo. A análise ressalta isso. Ele busca o coração arrependido, a pessoa real ali, não uma fachada de perfeição. E essa linha de raciocínio leva a gente direto para outra história muito conhecida, a parábola do bom samaritano em Lucas 10. E aqui a fonte realmente se aprofunda. Ah, essa é clássica para discutir isso. Sim, a história toda surge de uma pergunta, né? Quem é o meu próximo que eu devo amar? Aí Jesus conta a história. O homem ferido na estrada. Abandonado, né? Isso.
Aí passa um sacerdote, vê e passa de largo. Depois passa um levita, outra figura religiosa importante. Mesma coisa, desvia. Representantes oficiais da religião, né? Que deveriam ser os primeiros a ajudar. Exatamente. Mas quem para? Um samaritano. E a fonte faz questão de frisar o impacto disso na época. Com certeza. Porque havia uma rivalidade, uma hostilidade mesmo muito grande entre judeus e samaritanos, eram vistos como inimigos quase. Colocar justamente um samaritano como o herói da história, aquele que demonstra compaixão de verdade, ele para, ele cuida das feridas, ele gasta o próprio dinheiro para garantir o cuidado do homem. Isso devia ser muito provocador. Extremamente. A análise do texto sugere que Jesus estava usando essa escolha de propósito para dinamitar essa ideia de que a sua religião ou a sua etnia define quem você deve amar ou quem é capaz de amar. O que estava em jogo ali então. Olha, o significado que a fonte extrai dessa parábola é radical mesmo. A escolha do samaritano é vista como uma crítica direta ao tribalismo religioso, sabe? E a hipocrisia de uma fé que não se traduz em ação concreta. Ou seja, não adianta falar, tem que fazer. Exato. Ao fazer do outro, do desprezado, o exemplo de amor ao próximo, Jesus estaria, segundo essa análise, demolindo barreiras. A mensagem implícita seria: olha, sua carteirinha de membro do clube religioso ou seu status social não importam tanto quanto suas ações de misericórdia. Forte isso. Muito. O material argumenta que a prática concreta do amor que define quem realmente entende e cumpre a vontade de Deus, mais do que seguir rituais ou pertencer a um grupo específico. A fonte até destaca o risco, pessoal e financeiro, que o samaritano assume, contrastando com a autopreservação dos religiosos que passaram reto. Faz muito sentido como a fonte conecta isso a um padrão maior, porque não é um caso isolado, né? O material lembra de vários outros encontros onde Jesus faz exatamente isso. Acolhe quem a sociedade e a religião organizada deixavam de lado. Sim, tem vários exemplos. Temos Zaqueu, por exemplo, o chefe dos cobradores de impostos, um cara odiado por colaborar com os romanos e provavelmente por ser corrupto. Uma figura bem impopular. Totalmente. E Jesus não só fala com ele, mas se convida para ir na casa dele. Um ato que, segundo a análise, era um sinal de aceitação radical e que levou à transformação do próprio Zaqueu, né? Ele decide devolver o que roubou e tudo mais. É uma história de transformação impressionante. E não para por aí. A fonte também cita o encontro com a mulher samaritana no poço, lá em João 4. Outro exemplo de quebrar barreiras. Sim, alguém de um grupo étnico visto como inferior e com uma história pessoal, digamos, complicada. Jesus quebra as convenções sociais só por falar com ela. E não só fala, mas tem uma conversa teológica profunda, oferece dignidade, uma nova perspectiva de vida. Incrível como ele via a pessoa, além dos rótulos. Exato. E ainda tem aquela mulher conhecida como pecadora, em Lucas 7, que entra na casa de um fariseu e unge os pés de Jesus com perfume e lágrimas. Ah, sim, na casa de Simão, o fariseu. Isso. Enquanto o anfitrião, o religioso, está ali julgando a mulher em pensamento, Jesus a defende, ele perdoa os pecados dela e elogia o amor que ela demonstrou de forma tão expressiva. É um contraste direto, entre o julgamento do religioso e a acolhida de Jesus. Totalmente. O ponto central que a análise reforça é esse. Jesus consistentemente ia na direção das margens da sociedade. Ele oferecia acolhimento, dignidade, perdão, transformação, desafiando todas as normas de exclusão da época. E o que é realmente subversivo nesses episódios e que a fonte enfatiza bastante é justamente esse desafio direto às normas. Interagir com o Zaqueu daquele jeito, conversar publicamente com a mulher samaritana, se deixar tocar por uma mulher considerada impura. Eram coisas que chocavam. Com certeza. Eram atos que quebravam tabus sociais e religiosos muito fortes. E isso levanta uma questão importante que o material também traz para a gente pensar. Como é que as próprias estruturas religiosas, que em teoria deveriam espelhar o caráter de Deus, podem acabar, às vezes, construindo muros
excluindo justamente o tipo de pessoa que Jesus procurava ativamente. É uma pergunta desconfortável, mas necessária. Sim. A análise sugere que o foco de Jesus estava na disposição do coração da pessoa, sabe? Na sinceridade dela, muito mais do que na reputação externa ou no histórico. E esse acolhimento todo que a gente está falando dos marginalizados contrasta de forma muito forte com a crítica dura, veemente até, que Jesus dirige aos líderes religiosos que ele via como hipócritas. Ah, sim, a crítica era pesada. Muito. A fonte dedica uma atenção especial àquela metáfora dos sepulcros caiados, lá em Mateus 23. Jesus compara alguns desses líderes a túmulos pintados de branco. Uma imagem fortíssima. Demais. Bonitos por fora, aquela camada de cal branca brilhante, mas por dentro, cheios de ossos, de morte, de podridão. Brutal. É pra chocar mesmo. E a análise que temos aqui diz que o ponto era claro. Essa fachada de piedade, essa aparência de santidade, escondia uma falta de justiça, de misericórdia, de fé genuína lá dentro. Era só casca, né? Exato. Então, o que tudo isso significa, segundo a fonte? Basicamente que essa aparência religiosa toda não impressiona Deus. O que ele valoriza mesmo é um coração sincero, humilde, quebrantado e, acima de tudo, amoroso. Essa imagem dos sepulcros caiados tem uma força retórica imensa, né? Ataca diretamente essa religiosidade que é só performance. Aquela que está mais preocupada com o que os outros vão pensar do que com a conexão real com Deus e com o próximo. É um alerta contra o engano da aparência. Exatamente. A cal por fora é a morte por dentro. Serve como um alerta muito poderoso. E isso se conecta perfeitamente com a tese central que o material explora. A essência do que Jesus ensinou não está só nos rituais ou na observância externa. Está na transformação interna que transborda em amor prático. O interior refletindo no exterior. E não o contrário. Isso. A fonte argumenta que o conteúdo do coração é infinitamente mais importante que a embalagem religiosa que a pessoa apresenta. É uma imagem forte mesmo. Quase desconfortável pensar nisso aplicado a nós mesmos, né? Faz a gente pensar sobre como essa autoavaliação é difícil, mas tão necessária como a fonte parece insistir. Sim, é um chamado constante à reflexão. E essa mensagem toda, como o material analisado argumenta, continua incrivelmente atual, né? Quantas vezes, talvez até sem perceber ou com boas intenções, em nome da doutrina correta ou da tradição, a gente pode acabar esquecendo o mandamento central do amor. Acontece muito, infelizmente. Quantas vezes o julgamento rápido, a crítica, toma o lugar da tentativa de entender, de acolher o outro. A fonte nos lembra daquela analogia da trave e do cisco no olho lá de Mateus 7. Ah, sim, clássica também. É um chamado para a gente olhar primeiro para as nossas próprias falhas gigantes, a tal da trave, antes de querer apontar os defeitinhos, o cisco nos outros. É um apelo constante à humildade. Fundamental. E isso reforça a visão, muito presente no material, de que a comunidade de fé, a igreja, enfim, deveria ser, antes de tudo, um espaço de acolhimento, de graça, não um tribunal, né? Exatamente. E o material sintetiza bem essa ideia recorrendo ao apóstolo Paulo, lá em Coríntios 13. A fonte usa essa passagem famosa sobre o amor para argumentar que, olha, mesmo que você tenha dons extraordinários, fale línguas estranhas, tenha um conhecimento profundo, uma fé que move montanhas. Tudo isso que parece tão importante. Pois é, se não tiver amor, tudo isso se torna vazio. Vira só barulho, como um sino que ressoa, ou um prato que retine, sem sentido nenhum. O amor é apresentado aqui não como uma virtude legal, opcional, mas como fundamento, indispensável. A base de tudo. Sim. Sem ele, segundo a perspectiva do Evangelho, que a fonte delineia, os rituais, as doutrinas, as tradições, tudo isso perde o valor essencial. O amor seria, então, o teste definitivo da autenticidade da fé. Entendi. Então, para a gente ir amarrando os pontos-chave dessa nossa análise do material O Evangelho, Amor acima da Religião, a gente explorou bastante essa tensão central, que a fonte identifica, né, entre um amor genuíno, ativo, e uma religiosidade que corre o risco de ser só superficial, julgadora. Exato. Revisitamos exemplos marcantes que a fonte analisa.
a mulher adúltera que encontra misericórdia em vez de pedras, o bom samaritano que redefiniu quem é o próximo através da ação concreta e o acolhimento surpreendente de figuras como Zaqueu, a mulher samaritana. Pessoas que eram marginalizadas na época. Isso, e contrastamos tudo isso com uma crítica muito severa à hipocrisia dos sepulcros caiados, e reafirmamos esse chamado constante que a fonte enfatiza ao acolhimento, à compaixão e, claro, à autoavaliação, à humildade. E a reflexão final que a fonte nos propõe, a partir de tudo isso, é bem direta, na verdade. Ela sugere que o verdadeiro sinal, o verdadeiro indicador de que alguém está seguindo os ensinamentos de Jesus não se encontra, talvez, na intensidade da prática religiosa formal ou no domínio da doutrina. Não está no checklist religioso, digamos assim. Talvez não primariamente aí, mas sim na capacidade de amar concretamente, de forma prática, especialmente amar aqueles que são frequentemente ignorados, julgados, deixados de lado, seja pela sociedade em geral ou, às vezes, até pelos próprios círculos religiosos. Que paradoxo, né? Pois é, o desafio central, como apresentado aqui, é incorporar essa compaixão ativa do bom samaritano e essa acolhida radical de Jesus no nosso dia a dia. Olhar para as pessoas menos através das lentes do julgamento, da crítica, e mais com um coração disposto a restaurar, a conectar, a amar. Excelente ponto. E isso nos deixa, então, com uma questão para levar daqui, né? Algo para a gente refletir individualmente a partir do que a fonte nos apresentou hoje. Uma provocação final. Exato. O que significaria na nossa vida prática, no nosso cotidiano, colocar consistentemente o amor e a compaixão acima das regras, das convenções sociais, até mesmo do nosso próprio conforto ou da nossa conveniência? Uma pergunta desafiadora. Principalmente quando a gente lida com quem é diferente da gente, quem pensa diferente, quem discorda, ou quem se encaixa naquela categoria de pecador aos nossos olhos ou aos olhos da nossa comunidade. Que tipo de transformação essa abordagem inspirada nesses exemplos que a fonte analisou poderia trazer para os nossos relacionamentos, para as nossas famílias, para as nossas comunidades hoje? Fica aí a reflexão.